Então, nós sabemos que Jesus, ele nos ensina, né, que nós temos que fazer o bem independente de esperarmos a recompensa. Nós que somos de Deus, nós devemos sempre buscar estar prontos para servir. Nós sempre devemos ter essa prontidão de fazer o bem, porque a benignidade, né, é fruto do Espírito Santo. Então, se nós somos de Deus, e nós tem que ter essa essência de fazermos sempre o que é bom, fazer sempre o bem ao próximo, sem esperar recompensa. Só que a ingratidão, ela existe. E agora, nos finais dos tempos, nós temos vivenciado isso e temos visto isso de uma forma mais acirrada. Porque até aqueles que deveriam, de certa forma, né, mesmo sem o conhecimento de Deus, agirem com gratidão, as pessoas muitas das vezes não agem, não têm essa gratidão. São filhos que não têm gratidão para com seus pais, por isso se rebelam, fazem coisas erradas, né? Não têm gratidão com a mãe que os trouxe, que os deu a vida. Quantas vezes a pessoa ela é motivada, né, pelo mal, o filho, a destruir a sua própria vida, tentar suicídio, fazer escolhas erradas, quer dizer, envergonha o pai e a mãe. Nós falamos sobre isso até semana passada, sobre a desobediência a pais e mães em relação a filhos, e a ingratidão é uma das coisas que nós vemos muito também nos filhos, né? Que muitas vezes acabam sendo ingratos para com seus pais. Vamos continuar. Aí fala assim: pequenos gestos que melhoram o dia a dia, grandes entregas que marcam o curso da vida, a ajuda pode ter milhares de formas diferentes. Pode ser, né, aquela pessoa que facilita o dia de um fundo discreto para que tudo fique melhor, flua melhor. Ou pode ser aquela pessoa que faz um sacrifício com um sorriso nos lábios, sem revelar o verdadeiro custo daquilo, né, que nos oferecem. Então veja que quando a pessoa faz o bem, né, às vezes você vê a pessoa, ela faz um sacrifício com um sorriso nos lábios. Existem pessoas que às vezes ela facilita a vida das outras, né? Ela às vezes ninguém vê o que ela está fazendo, mas ela é facilitadora, ela é ajudadora. Tem pessoas que sempre buscam, de alguma forma, fazer o bem, ajudar o outro, né? E muitas vezes essa pessoa ela não tem o reconhecimento. Ela não tem o reconhecimento. E lá na frente você vai entender por quê. Aí diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mais, né, do mal que está no seu coração. Está em Lucas 6:45. Então veja que quando a pessoa é do bem, ela sempre busca tirar de si, né, o que é bom, para facilitar a vida do outro. Ela está sempre pronta para servir. Mas quando a pessoa é má, ela não age assim. E ela muitas vezes acaba sendo até ingrata com aquele que lhe fez o bem. Não dá esse reconhecimento. Normalmente, pessoas ingratas vivem reclamando de tudo. Quem conhece uma pessoa que reclama de tudo? Tudo que você faz para ela nunca está bom. Ela nunca está satisfeita com aquilo que você faz. Tem maridos que até chegam a falar assim das esposas: poxa, eu faço tudo por você. E a mesma coisa a esposa muitas vezes fala para o marido: eu faço tudo por você, né? Mas você não me dá um retorno. Poxa, você não reconhece o meu valor, não é? Às vezes a esposa fica em casa, aí o marido chega, ela ficou em casa, ela lavou, passou, cozinhou, limpou, ela fez, aconteceu. E aí ele chega em casa, porque ele trabalha fora, aí ele diz assim: ah, ela fez mais do que obrigação. Está em casa, não está fazendo nada. Só que muitas vezes o serviço de casa pesa muito mais do que o serviço da rua, né?
E tem mulheres que às vezes trabalham fora e trabalham dentro de casa. E ele não dá aquele valor, não tem aquela gratidão com aquela esposa. A mesma coisa a mulher. Às vezes o marido quer agradar, mas ele não sabe agradar, aí compra até um presente ou dá alguma coisa e ela não vê com bons olhos. Né? Ele foi lá, fez, aí ela diz assim, mas eu não pedi isso. Não era isso que eu queria. Por que você comprou isso? Poxa, aí ainda reclama. Aí depois reclama quando o marido deixa de fazer as coisas ou trazer do modo dele. Porque não foi o que ela esperava. Até em relação a um presente de aniversário ou um presente no cotidiano, né? Muitas vezes a mulher ela não é grata. Ela não é grata. O que inibe o marido de continuar tentando agradá-la. Porque se na primeira vez que ele tentou agradar, ela, né, já metralhou, ela já falou, ela já reclamou, então ele vai se retrair em relação a dar, a querer fazer alguma coisa por ela. E isso também acontece de pessoa para pessoas. Às vezes você quer agradar alguém e a pessoa ela não reconhece que o que você está fazendo não é uma obrigação, mas você está tentando agradar, mas porque você não fez do jeito dela, como ela esperava, então ela não tem essa gratidão e ela reclama de tudo. Amém? Aí diz assim, lá no livro de 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Veja que em tudo nós temos que em tudo nós temos que ter a gratidão. Não importa, né, se aquilo ali não estava de acordo com você, mas se a pessoa tentou te agradar ou fez algo por você, então nós temos que ter essa gratidão, porque pessoas de Deus são gratas. Aí diz assim, todos nós em algum momento ajudamos alguém e nos sentimos bem com isso. Quem é do bem sempre tem o prazer de perseverar em fazer o bem. E por detrás do que faz não há interesse de recompensa, pois todos que têm a natureza divina fazem o bem como quem esteja fazendo para Deus. E de certa forma, por ele é recompensado. O desgaste emocional começa quando a nossa ajuda não é reconhecida. Quando damos, e essa doação, né, cai na rotina de uma suposta obrigação. Então veja que quando a pessoa, né, ela faz, está sempre fazendo bem e ninguém nunca reconhece, nunca dá o valor, nunca chega, poxa, fulano, não diz um muito obrigado. A pessoa natural, o natural do mundo, né, é a pessoa entrar em um desgaste emocional. Ela vai ficar desgastada emocionalmente. Por quê? Porque ela vai ficar entristecida. Ela vai se entristecer, ela é um ser humano guiado pelas emoções. Então o natural é a pessoa ficar triste. Pessoas que não nasceram de Deus não compreendem essa parte que a recompensa dela vem da parte do Senhor. Então, infelizmente, a pessoa deixa entrar no coração aquela tristeza que fala assim, poxa, eu sempre faço, mas ninguém me dá valor. E a pessoa não tem, né, aquela gratidão de dizer um muito obrigado. Aí diz assim, ela entra no desgaste emocional, tá? Aí diz assim, quando os outros não percebem tudo o que fazemos por eles e até mesmo pressupõem que o que fazemos não tem nenhum valor, até que elas precisem novamente. Não é assim? A pessoa, você faz, a pessoa não dá valor nenhum, não te diz um muito obrigado, não agradece nada, não fala nada. Aí, quando ela precisa de novo, ela se lembra de você, aí ela te pede de novo como se fosse uma obrigação sua fazer por ela. Aí diz assim, vamos voltar aqui, quando os outros não percebem o valor, né? Até que elas precisem novamente. Aí diz assim, o próprio Deus se sentiu desgastado e acabou irado com o seu povo pela ingratidão, como fala lá no Salmos 95, no versículo 10. Diz assim, durante 40 anos fiquei irado, fiquei o quê?
Então Deus ficou desgastado? Ficou. Deus ficou desgastado com o povo. Ele ficou irado. É o que nós falamos sobre o lado emocional. Ah, mas Deus é emocional? Não, Deus não é emocional, mas Deus se ira. Amém, pessoal? Aí diz assim, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato e não reconhece os meus caminhos. Então veja que Deus, ele sempre ajudava e fazia pelo povo. Toda vez que o povo se voltava e pedia ajuda, Deus estava ali para servir. Mas chegou o momento que Deus se irou. Deus deixou, vamos dizer assim, Deus deixou esse lado emocional fruir no sentido de que ele se irou pela ingratidão daquele povo. Por ele ensinar, por ele fazer pelo povo, por todas as vezes que o povo tinha uma necessidade, se voltava para ele. É como se o povo estivesse dizendo assim, ó, você é meu garçom. Garçom, tchá, Shazam, gênio da lâmpada. Tchá, não é assim? E Deus não queria ser visto assim pelo povo dele. Deus queria que o povo adorasse, o glorificasse, o reconhecesse. Aí diz assim, e eles são um povo de coração ingrato. Deus sempre os ensinava a praticar coisas justas e a andar por caminhos retos e os abençoava por onde fossem, mas o povo nunca o reconheceu. Ao contrário disso, era ingrato. Estudos classificam tais atitudes de síndrome de garantia. Quem já ouviu? Os estudiosos dizem que a ingratidão ela é classificada como uma síndrome de garantia. O que é isso? Síndrome de garantia. Vamos ver aqui. Diz assim. A síndrome de garantia é o fato da pessoa ignorar o valor das coisas boas da vida. Viu? O fato de se ignorar o valor das coisas boas da vida. Né? Pessoas que ignoram o bem, ignoram a bondade. Aí diz assim, essas pessoas presumem que nossa ajuda e apoio estão simplesmente lá. Ou seja, essas pessoas, né, que desprezam bem, elas sabem que toda vez que ela precisar de você, precisar da gente, a gente está ali. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela está acomodada. Ela tem você como gênio da lâmpada. Um serviçal para ela, né? Então ela não acha que ela tem que te agradecer por nada. Ela já acha que é a sua obrigação fazer por ela, porque ela caiu nessa rotina. Aí diz assim, a ingratidão está relacionada à capacidade de adaptação, um processo pelo qual as pessoas rapidamente se acostumam a ambientes, situações e relacionamentos. Foi o que nós falamos, né? Sobre o marido que chega e a esposa está sempre ali em casa, né? Então ele acha que é obrigação dela limpar a casa todos os dias. Até é uma obrigação, mas ele pode ter um gesto de gratidão e reconhecer o valor dela. Da mesma forma que ele sai para trabalhar. É a esposa que o marido tenta agradar e muitas vezes tenta fazer o bem e ela não tem essa gratidão em agradecer porque não foi do jeito que ela queria. São os filhos que muitas vezes têm o pai ali o tempo e a disposição e vê o pai e a mãe como só serviçais e empregados para dar as coisas para eles, mas eles não veem o lado deles que eles também têm que retribuir, dar em troca, serem gratos, colocando a obediência na prática, não fazem nada disso. Aí diz assim, na prática é provável que essa pessoa tenha se sentido animada na primeira vez que você a ajudou. E ela agradeceu por esse gesto. Então, quando você faz algo para alguém pela primeira vez, ela vai até te agradecer, vai dizer, obrigado. Mas depois, quando ela se acostuma com você sempre fazendo, ela acha que ela já não tem mais que agradecer, porque se tornou para ela uma rotina e ela já entrou nessa síndrome, né, costumeira de que você está à disposição dela, tá? Então, os estudiosos classificam a ingratidão como essa síndrome.
Aí diz assim: então na prática é provável que essa pessoa tenha se sentido animada na primeira vez que você a ajudou e ela agradeceu por esse gesto. Mas depois ela assumiu algo como natural. E essa ajuda deixou de ser novidade para se tornar algo familiar. Entende? A pessoa passou a ter uma certa intimidade com você, então caiu na rotina. Ela não tem mais pelo que te agradecer. Ela é uma pessoa que ela olha para você e vê você como serviçal. Amém? Como se ela tivesse te contratado, você é funcionário, então ela não tem pelo que te agradecer. Assim é o coração da pessoa ingrata, tá? Ela é dessa, por isso que a pessoa é ingrata. Aí diz assim, lá no livro de Deuteronômio diz assim: não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus. Olha o que Deus está falando. Então, Deus, né, ele está dizendo assim, que nós temos que vigiarmos, né, e não fazermos das pessoas um trampolim para a nossa subida. A gente não pode fazer das pessoas um trampolim. Não, eu vou pulando, vou usando fulano, ciclano, beltrano, e eu vou edificando a minha vida. E o resto é que se dane. Porque assim as pessoas no passado faziam com Deus. Todas as vezes que eles precisavam de Deus, Deus estava sempre ali pronto para servir. Aí eles edificavam casas, prosperavam, cresciam. E não tem muita gente assim dentro da igreja? Quantos dentro da igreja que às vezes são ingratos? Não é? A pessoa vem aqui, aí pede a Deus, faz voto com Deus, aquela coisa, não quer nada com Deus, mas só quer as bênçãos. Aí edifica a vida e tal, e depois, quando chega um dado momento que ela pede alguma coisa e ainda não aconteceu ou está demorando, o que ela faz? Dá um pontapé em Deus. E Deus está falando aqui. Então não venha acontecer que o seu coração venha se desviar de mim depois que você me usar. Depois que você me explorar, tirar as coisas de mim, você não venha ser uma pessoa ingrata. Venha reconhecer. Lembra da passagem quando Jesus curou, foi o quê? Os 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? E os outros? Foram ingratos. Ingratidão. Então, o não reconhecimento naquilo que a pessoa faz para nós, né? Esse desprezo só mostra que a pessoa está sendo ingrata. Amém? E hoje nós temos visto isso acerradamente. Como as pessoas, né, são interesseiras e usam a vida das outras. Elas não olham para você como um ser humano, como quem tem sentimento, como quem precisa ouvir um muito obrigado. Não, eu fiz, ela fez e, fulana é assim mesmo, ela faz. Vem fulana, faz ciclana, vai beltrana, e não é assim. Nós temos que ter essa gratidão. E para vocês que seguem o nosso curso Evolução Sobrenatural, nós convidamos também a vocês a nos seguirem nas redes sociais, tanto pelo YouTube, pela nossa página no Facebook, no Instagram, nas nossas mídias sociais, e que você venha compartilhar também com outras pessoas para que elas possam crescer e evoluir de forma sobrenatural. Amém, pessoal?